dia, graça e paz. Eu me chamo Gabriel e hoje nós vamos continuar nossa leitura bíblica cronológica. Vamos iniciar um outro livro. Vamos começar com o livro de Juízes. Encerramos o livro de Josué no dia de ontem. E uma breve introdução aqui ao livro de Juízes. Depois a gente, com o passar do tempo da leitura, a gente vai entendendo. A gente sempre fala sobre a autoria, né? Então, assim, o livro de Juízes ele não tem uma autoria definida e também não tem uma data claramente definida. Então, existem diversos estudiosos que acreditam que Samuel escreveu esse livro, que esse livro ele foi juntado depois de um tempo, de que ele foi escrito durante o reinado de Davi, enquanto ele foi coroado rei de Hebron, enquanto Esbocete era rei das tribos ao norte. Então não tem um consenso em relação à autoria e à data desse livro. A história ela fala dentro de um contexto pós a morte de Josué, que foi o líder que conduziu o povo até a Terra Prometida, e uma época também que Israel ele não tinha rei. Israel não tinha rei nessa época, um rei homem, né? Israel era uma teocracia, então eles eram regidos pelo próprio Senhor, né? Então, depois desse tempo de Josué, Israel ficou sem uma liderança definida, as gerações foram passando, nova geração veio, e a gente vai ver que existe um ciclo aqui que ele se repete. Um ciclo que ele começa com idolatria, e aí vai para o sofrimento do povo, e depois o povo se arrepende, clama, Deus levanta um juiz para libertar o povo, vem uma época de paz, quando o juiz morre, o povo se desvia novamente. Então a função dos juízes era justamente a função de ser um libertador. Então não tem a ver com o juiz que vai julgar uma causa, né? A gente não vê isso dentro dos juízes, à exceção de Débora. Os demais juízes eles têm uma função clara de libertação. Então não é um juiz que vai sentar para julgar a causa do povo, né? Então é um juiz que ele tem a função de libertar. Ele tem a função de libertar o povo, ok? Então no capítulo 1 a gente vai ver que o povo ele não faz conforme Deus manda, né? Então esse povo ele se desvia. Depois da morte de Josué, por exemplo, eles perguntam para Deus quem que vai ser o primeiro que vai atacar para tomar as terras, né? Porque Deus manda claramente que o povo ele fosse como que eu vou falar assim, dominar a terra e matar todos aqueles povos que estavam ali, porque aqueles povos já tinham excedido muito no pecado. Então Deus ele não queria que o povo de Israel se misturasse com os cananeus. Então aqui inicialmente eles já perguntam quem que vai atacar primeiro. Então a tribo de Judá ela é escolhida, né, pelo Senhor para atacar primeiro. Então a tribo de Judá ela é escolhida primeira para dominar a terra, para invadir a terra. Então depois de Josué que ele morre, cada tribo ele deveria conquistar a sua terra, né, continuar a conquista. E a gente vai ver aqui nesse capítulo 1 que, de maneira geral, as tribos elas não obedecem essa ordem de Deus de dominar a terra. Então, eles desobedecem Deus de maneira parcial, ou obedecem de maneira parcialmente. E a gente aqui já tem que tirar uma lição de que a obediência parcial, ela representa uma desobediência total. Então, se você obedece parcialmente, você está desobedecendo totalmente. Vocês entendem isso? Então, assim, a gente precisa entender isso. Se Deus mandou, a gente tem que fazer da forma que Deus mandou. A gente não tem que falar assim, eu vou fazer o que Deus mandou até certo ponto, mas a partir daqui eu acho que não é o caso. Então, Judá chama a tribo de Simeão para tomar o território
que foi designado para eles contra os cananeus, e diz que depois ele se juntará à tribo de Simeão para tomar também a terra que foi designada para eles. Então, o versículo 4 fala, né? Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou-lhes nas mãos dos cananeus e ferezeus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezaque. Foi lá que encontraram Adoni e Bezaque, e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e ferezeus. Adoni Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, além de cortar os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Então a gente vê que Deus ele cumpre a promessa dele, falando que entregaria os povos nas mãos de Israel. Então diz também que os homens de Judá atacaram também Jerusalém. Na época era conhecido como Jebus, foi consolidada no reinado de Davi como Jerusalém, e mataram os habitantes a espadas e incendiaram. E depois eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Negueb. Então aqui eles vão avançando, tomando as terras, né? A gente aqui está na tribo de Judá. E no 12, Caleb diz: darei a minha filha Áquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. E Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, a conquistou. Por isso Caleb lhe deu sua filha Aquisá por mulher. Aqui eu vou fazer um destaque pelo seguinte. A gente vê que a primeira tribo que é levantada para dominar é Judá. É feito esse destaque para a tribo de Judá como ela sendo obediente. E aqui mostrando Otoniel como um irmão mais novo, né? Um irmão mais novo de Caleb. Alguns estudiosos dizem que essas referências elas fazem parte a um destaque para Davi, fazendo uma comparação a Davi. Lembrando que esse livro ele pode ter sido consolidado na época do reinado de Davi. Então aqui existe um destaque em relação à tribo de Judá em comparação à tribo de Benjamim, nós vamos ver. E aqui Caleb, como irmão mais novo também, alguns estudiosos dizem que isso é uma referência para reafirmar o reinado de Davi. Então, quando essa filha de Caleb, né, Áquisa, foi viver com Otoniel, ela queria pedir um campo ao pai dela. E aí, assim que ela desce do jumento, Caleb pergunta o que ela queria. E ela pede de presente, né, terras do Negueb, fontes de água. E Caleb dá além do que ela queria, né, que dá fontes superiores e inferiores. No 16 fala que os descendentes do sogro de Moisés, né, de Jetro, eles saíram da cidade das Palmeiras, e aqui é uma referência, cidade das Palmeiras é uma referência a Jericó. Então eles saem da cidade das Palmeiras para viver no meio do povo do deserto de Judá. E aí depois, né, como Judá havia prometido, quando a gente fala que Judá e Simeão, a gente está falando das tribos, tá, gente? Não são mais os filhos, né, de Jael, filho de Jacó. Então são os líderes tribais. Então eles se juntam, né, os irmãos Simeão, para derrotar os cananeus que viviam em Zefate. Aqui a gente vai ver, no 19, fala assim: o Senhor estava com os homens de Judá, e eles ocuparam a serra central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois esses possuíam carros de guerra feitos de ferro. Então Israel era uma nação agrícola, então não dominava ainda, estava numa fase tardia da era do bronze, e existia ali, por exemplo, os filisteus, eles eram muito avançados no bronze, na forja. E esses habitantes aqui, eles possuíam carros de ferro. Então, dá um destaque de que Judá não conseguiu expulsar os habitantes por isso. Mas a gente até lembra, né, que a palavra de Deus fala, né, que alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, aqui também pode demonstrar uma falta de confiança de Judá de derrotar esses habitantes. E Israel ainda não estava avançado nessa questão do ferro, nessa questão do bronze. Eram povos agrícolas, era uma guerra muito campal ainda, assim, então eles não eram homens de guerra. E no 20 fala, né, conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dado a Caleb, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque. E aí no 21 vem aquele contraste que eu falei, que a gente vai ver às vezes no livro de Juízes, entre Judá e Benjamim.
fala assim, ó, no 21, já os benjamitas não expulsaram os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. Por isso, até o dia de hoje, os jebuseus vivem ali com os benjamitas. Então, aqui dá a entender que é antes da consolidação do reinado de Davi, porque Davi, ele consolida Jerusalém como o centro de adoração de Israel, e até então os jebuseus viviam ali. Então, quando a gente vê Jebuseu na Bíblia, eram aqueles que habitavam Jerusalém. Salém, Jebus e depois Jerusalém. Então, aqui faz esse contraste. Fala que Judá foi lá e tomou o terreno e que Benjamim não conseguiu. E aqui a gente precisa destacar que Jerusalém faz parte dos dois territórios, tanto de Judá quanto de Benjamim. Então, era uma responsabilidade ou de cada um, uma responsabilidade compartilhada de estar ocupando aquele território. E existe esse destaque aqui, esse destaque de que Benjamim ele não tomou a terra. No 22 fala que os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram os espias a Betel, que é anteriormente chamada Luz. Aqui não é luz do português, tá? Tem outro significado. Então os espias veem um homem saindo, chama esse homem e faz com que esse homem seja um espião para eles. Então eles matam todo aquela pessoal da cidade à espada, mas poupa esse homem e a família dele. Ele vai para outra terra, funda outra cidade também com o nome de Luz. E aí no 27 vem dizendo, Manassés, entretanto, não expulsou o povo de Bet-Sean. Então, a partir daqui a gente vai ver, por exemplo, Manassés não expulsou o povo. Fala que eles às vezes entravam no terreno, dominavam, mas submetiam o povo daquele lugar a trabalhos forçados. E depois vem, ó, Efraim no 29, também não expulsou os cananeus. Depois vem 30, nem Zebulon expulsou. No 31, nem Asser expulsou. Então, cada povo, né? Então, cada povo aqui, ó, no 33, nem Naftali expulsou. No 34, os amorreus confinaram a tribo de Dan à Serra Central, não permitindo que descessem os vales. Então, a gente vai vendo que cada tribo, ela vai desobedecendo nesse sentido de expulsar os outros povos. E o que acontece? Eles vão vivendo entre os povos que já estavam ali. E isso vai ter um problema muito grande espiritual, uma mistura muito grande, que o povo de Israel vai começar a se misturar com esses povos, vai começar a se dar em casamento com esses povos e vai haver uma contaminação do povo de Israel, que vai levar à idolatria e que posteriormente vai levar todo aquele ciclo que a gente falou e vai conversar aqui. Então, nesse sentido, no capítulo 2, a gente vê uma mensagem muito importante. No versículo 1 fala, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse. Então, esse anjo do Senhor nós já falamos sobre ele algumas vezes, né, que seria uma espécie de teofania, uma manifestação visível, seria o próprio Deus, ou até mesmo o próprio Jesus pré-encarnado, e ele leva uma mensagem. Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi sob juramento, dar aos seus antepassados. Eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não farão acordo com o povo dessa terra, pelo contrário, demolirão seus altares. Então, Deus já tinha falado que eles entrariam na terra que foi prometida aos antepassados e que eles não deveriam fazer aliança com o povo que estava ali. Mas Deus ele fala no começo, eu jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Então Deus ele não volta atrás, ele não muda. Malaquias inclusive fala, eu Senhor não mudo, por isso que os filhos de Israel não são destruídos. Então nós vamos aqui, então quando o anjo do Senhor acaba de... Não, vamos lá. Aí ele vai continuar falando, contudo, vocês me desobedeceram. Por que agiram assim? Portanto, agora digo a vocês que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão para vocês como laços, e os deuses deles como armadilha. Então, quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E o lugar chamaram Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Então, esse Boquim significa lugar de choro, mas não foi um choro de arrependimento, né? Foi um choro, talvez de tristeza ali, por ter entendido o que fez, mas não foi um choro que
que mudou alguma coisa, porque eles continuaram sendo desobedientes, sendo idólatras, continuaram fazendo aliança. Então, no versículo 6, agora a gente vai ver sobre desobediência e derrota. Fala sobre Moisés, sobre Josué, depois que ele mandou os israelitas saírem para ocupar a terra e cada um a sua herança. E diz aqui: o povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. E aí fala que Josué ele morreu com 110 anos, foi sepultado. E no 10 fala uma coisa muito importante, né? Fala que depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, isso quer dizer que depois que toda aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel, ou seja, a geração passada que viu tudo que o Senhor fez, que conquistou tudo que Deus prometeu que eles iriam conquistar, não passou para a geração posterior. E aí o que aconteceu? Essa geração ela se perdeu e ela não conheceu o Senhor. Olha que coisa triste, né? Então aqui a gente já pega um ensinamento da importância da transmissão geracional. Eu já até falei sobre isso uma vez. Nós temos que contar para os nossos filhos quem é Deus, o milagre que Ele já fez em nossas vidas, para que quando a gente se vá, né, nossos filhos, netos e a posteridade, eles não esqueçam quem foi o Deus que fez com que a nossa família, a nossa geração chegasse até ali. E o que aconteceu como consequência disso? Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Baalins. Então a gente vai ver muitas vezes essa frase: eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E eles abandonaram o Senhor, Deus dos antepassados que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então Baal era o deus dos cananeus, ele era considerado um deus da fertilidade, e Astarote era considerado só consorte, né? Como se fosse a esposa. E Astarote é que a gente vê em outras culturas, por exemplo, na cultura grega, Astarote também seria aquela que é conhecida como Afrodite, na cultura romana aquela que é conhecida como Vênus, que ela tem muito a ver com fertilidade e com guerra também. Então, dentro desses rituais pagãos em relação a Baal e Astarote, existia prostituição cultural, existia festas que aconteciam orgias. Então, assim, era algo muito voltado para a sexualidade. Tanto é que nós vamos ver que no versículo 17 fala sobre prostituição. Então, por que prostituição? Porque o povo de Israel tinha uma aliança com Deus, como se fosse um casamento. Então, quando esse povo procurava outros deuses, inclusive com rituais físicos desse tipo, era como se Deus estivesse sendo traído, como se a esposa dele, Israel, estivesse se prostituindo. Então, quando a gente for ver lá com Oséias, quando Deus manda ele casar com uma mulher que ela é uma prostituta, né, dentro das, ou que ela ou trairia também, ou adulteraria, é uma representação clara daquilo que o povo de Israel já estava fazendo com Deus. Então, por isso que o nome de prostituição. E a gente vê no versículo ainda 14, voltando, diz que a ira do Senhor se acende contra Israel e ele entrega Israel na mão dos invasores. Então ele os entregou aos inimigos ao redor, os quais não conseguiam resistir. E olha que interessante o versículo 15. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Então a mão do Senhor estava contra Israel, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o próprio Senhor se colocou contra Israel. E aí no 16 que vai começar, né, toda aquela fase dos juízes. Fala que então o Senhor levantou juízes que o libertaram das mãos daqueles que o saqueavam. Mas mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e o adoraram. Ao contrário de seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual seus antepassados tinham andado, e o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Então, muitas vezes o povo não ouviu os juízes, mas acontecia também do próprio juiz ele não dar o exemplo.
Então, muitas vezes o próprio juiz ele não dava exemplo ao povo e o povo se corrompia também por essa falta de exemplo desse líder que era levantado. Então, aqui a gente já começa a ver o ciclo, hora 18. Sempre que se levantava um juiz, o Senhor estava com o juiz e os salvava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que o oprimiam e afligiam. Ou seja, o povo idolatrava, se prostituía, aí começava a sofrer na mão de outro povo. Aí clamava a Deus, se arrependia. Deus dava um juiz. O povo era liberto por esse juiz. Tinha uma época de paz, o juiz morria, aí o povo ia lá e fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor novamente. Então ficava sempre nesse ciclo de vício, esse ciclo vicioso, né? Apesar do termo correto ser círculo vicioso, era um ciclo que o povo de Israel ele vivia. Falava aqui, ó, 19, ó, quando porém o juiz morria, o povo voltava a se corromper, ainda mais do que os seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando, e recusavam abandonar as suas práticas e o caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr a Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor, se andará nele como fizeram seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato, nem as entregou nas mãos de Josué. Então agora o próprio povo que Israel não expulsou da terra, se misturou e idolatrou juntamente, seria o povo que seria usado como juízo nas mãos do Senhor. Então Deus pegaria aquele povo e colocaria como se fosse um juízo para Israel que estava idolatrando. Mas a gente vê que Deus ele é sempre misericordioso. O povo se arrependia, clamava, Deus ia ali, levantava um juiz para a libertação. Então é Deus sempre sendo misericordioso e dando uma nova chance. Agora entrando no último capítulo de hoje, fala que são estas as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. E aí diz no 2, por que ele fez isso? Ele fez isso para treinar, apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, que eles não tinham experiência de combate, não tinham experiência nenhuma. Então ele deixou os 5 governantes dos filisteus. A Filistia ela era formada por 5 cidades, estados principal, que era Gaza, Asdod, Ascalon, Gate e Ecrom. Gate, inclusive, era de onde saiu Golias. Então ali tinha um conjunto de 5 cidades-estados, todos cananeus, sidônios e heveus que viviam no Líbano, desde o Monte Baal Hermon até Lebo-Amate. Então essas nações elas foram deixadas lá para colocar à prova o povo de Israel, para ver se eles obedeceriam os mandamentos do Senhor que deu lá atrás para Moisés. Então os israelitas eles já viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, heveus e jebuseus, ou seja, eles estavam misturados. Existiam povos que estavam dentro do território e existiam povos que vinham de fora para gerar esse juízo aí, sempre atormentando o povo de Israel. Mas olha o que acontece no 6, tomaram as filhas dele em casamento, deram suas filhas aos filhos dele e prestaram culto aos seus deuses, ou seja, misturou tudo, perdeu-se a identidade de um povo separado para Deus e foi para um povo que se misturou com outros povos idólatras. E aqui a gente vai para o primeiro juiz, chamado Otoniel. Então é aquele que casou com a filha de Caleb. Ele era sobrinho de Caleb, que ele era filho do irmão mais novo. Ele era filho do irmão de Caleb. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Olha novamente a frase. Pois se esqueceram do Senhor, seu Deus, e prestaram culto a Baalins e a Será. E aí a ira do Senhor se acendeu. Então a ira do Senhor se acende e ele levanta um rei para ser esse juízo. Cushan-Risataim, rei de Arã Naaraim, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Então eles caíram na idolatria, foram subjugados. Aí o 9, quando porém clamaram ao Senhor,
Quando, porém, clamaram ao Senhor, eles levantou um libertador que os salvou, Otoniel, filho de Kenaz. Então eles clamaram e receberam um juiz, o irmão mais novo, filho de Kenaz, e o irmão mais novo de Caleb. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. Então o Espírito Santo agindo ali, ele visitava, né? Ele não habitava dentro do juiz, nesse caso aqui de Otoniel, mas ele habilitava o juiz a libertar o seu povo. Né? Algumas exceções a gente vê no Antigo Testamento que o Espírito Santo habitava na pessoa, mas de maneira geral ele vinha sobre a pessoa e ia embora, era para algo bem específico. Então ele dava essa capacitação para o juiz. Então o Senhor entregou, né, Cuxã-Risataim nas mãos de Otoniel. Então Otoniel derrota esse rei e a terra teve paz durante 40 anos. E a paz dura quanto tempo? Até o momento que o juiz morre. Então até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. O segundo juiz, Eude. Então vamos lá, mais uma vez. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então Otoniel morreu, o povo se desvia. Justamente por causa do mal que fizeram, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. E aí o rei de Moabe ele consegue aliança com os amonitas e amalequitas. Então vamos lá, Moabitas e amonitas, eles descendem de Ló. Se a gente for lembrar, quando Ló, eles saíram, né, a destruição de Sodoma e Gomorra, né, a esposa de Ló vira a estátua de sal, e suas filhas o embebedam e têm relações sexuais com ele. E aí nascem 2 filhos dessa relação de incesto, que dará origem a esses 2 povos, os moabitas e os amonitas. Enquanto os amalequitas, eles eram descendentes de Esaú. Então eles eram pais de tribos árabes, que a gente sempre vai ver na Bíblia esse confronto direto com Israel, até lá na frente com Saul. Então esses povos aqui sempre em oposição a Israel, como uma coisa histórica também. Então o rei Eglon veio e derrotou Israel, conquistou a cidade das palmeiras, Jericó. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon durante 18 anos. Então o que o povo faz? Clama ao Senhor, né? Volta o cão arrependido. Clama ao Senhor e Deus lhe dá um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do Benjamim Gerá. Então aqui a gente já vê, o escritor ele dá o destaque para o primeiro juiz, que era da tribo de Judá. E aí quem vem em segundo plano, em segundo lugar, um juiz da tribo de Benjamim. Mas olha que interessante, fala homem canhoto. Então aqui a gente pode tirar várias lições. Primeiro, o canhoto, historicamente, né, até a nossa época, era conhecido como uma pessoa que não tinha o favor de Deus. Então a gente pega a palavra, frases, por exemplo, Jesus Cristo está sentado aonde? À destra de Deus, não está à esquerda. Quando a gente fala para uma pessoa, você caiu na minha esquerda, são sempre conotações ruins, né? Até a palavra mesmo, por exemplo, se a gente for pegar no espanhol ou no italiano, né, que vem do latim, a palavra esquerdo é sinistra, né? Sinistro. Então tem uma conotação, uma palavra que ganhou uma conotação ruim. Então aqui a gente pode tirar tanto uma lição desse tipo, que Deus ele escolhe pessoas improváveis, às vezes pessoas que são ignoradas, mas também a tribo de Benjamim, o nome Benjamim, quando Benjamim recebe esse nome, que não o nome que a sua mãe lhe daria, significa também o filho da minha mão direita. Então quando fala que Eude é canhoto, o canhoto no hebreu tem um significado de mão direita impedida, como se fosse uma mão com deficiência. Aí a pessoa precisa usar a mão esquerda. Então também teria esse trocadilho, por Benjamim significar filho da minha mão direita e Eude ser canhoto. Mas a gente vai ver que esse fato aqui vai ajudar ele a livrar Israel. Olha que interessante. Eles foram enviar os pagamentos de tributo, né, a Eglon, rei de Moabe, e Eude ele fez uma espada de 2 gumes, que corta dos 2 lados da lâmina, de 1 côvado de comprimento. Então, quando a gente vê na Bíblia côvado, é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio. Então, geralmente vai ter uma extensão de 45 centímetros. Então, ele fez uma espada dessa e colocou debaixo da roupa, na coxa direita. Então, normalmente as pessoas eram habilidosas com a mão direita, então se colocasse uma espada, colocaria do lado esquerdo. Então, como Eude era canhoto, ele fez o contrário. Então, isso também ajudou a disfarçar,
essa espada, porque ninguém esperaria que alguém colocasse a espada do lado direito e ali escondida debaixo da roupa. E aí ele entregou o tributo para Eglon, e aqui a Bíblia também destaca que ele era um homem muito gordo. E depois que ele entregou o tributo, ele mandou embora os carregadores que estavam com ele, né? Provavelmente os que levaram o tributo. E quando ele passou de um certo ponto ali, dos ídolos esculpidos, que a palavra diz, ele volta e diz: olha, eu tenho uma mensagem secreta para ti, rei. Aí o rei vai e fala: ó, silêncio. Pô, não fala, não vai falar para todo mundo ouvir. Então todos os auxiliares saíram da presença desse rei e Eude ele se aproxima do rei que estava sentado sozinho na sala, numa sala de verão, algo mais reservado para ele. Aí ele vai e fala: tem uma mensagem de Deus para ti. Só que esse de Deus para ti, no hebraico, ele falou Elohim. E Elohim, na linguagem dos cananeus, significava vários deuses. Tem um significado plural também, de divindade. Então, como ele era um idólatra, ele, né, com irreverência, ele vai e se levanta do trono. E aí, quando ele se levanta do trono, Eude, com a mão esquerda, ele levanta a mão esquerda, puxa a espada que estava escondida e enfia na barriga desse rei. Só que como esse rei ele era muito gordo, a palavra fala que até o cabo penetrou com a lâmina dentro da barriga do rei. Só que como ele era muito gordo, Eude não tirou a espada, a gordura da barriga do rei se fechou, engoliu a espada com a barriga. E aí ele caiu morto. Nisso Eude foge, os servos ali daquele rei vão tentar abrir a porta, ela está trancada, mas eles acham que a porta está trancada porque ele devia estar fazendo as necessidades dele, né? Estava aliviando o ventre ali. Então, depois que eles cansaram de esperar, eles entram naquela sala, pegam a chave, entram e estava lá o rei caído e morto, né? Então, enquanto eles esperavam esse rei abrir a porta, achando que ele estava no banheiro, Eude escapou, passou pelos ídolos, foi embora e tocou a trombeta nos montes de Efraim. E os israelitas desceram do monte por a sua frente e foi guerrear, né? Então o Senhor entregou Moabe nas mãos de Eude como juiz e tomaram posse das vals do Jordão. Quando a gente vê vals do Jordão, val é um ponto do rio onde você consegue atravessar. Então você consegue atravessar a cavalo, você consegue ir para o outro lado do rio. Então eles tomaram a val do Jordão que levava a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. E ali eles mataram cerca de 10.000 moabitas, todos fortes e vigorosos, nenhum homem escapou. E aí Moabe foi subjugado por Israel e teve paz durante 80 anos. Então, durante 80 anos, Eude foi juiz, por isso que esse tempo de paz durou. E por último, para encerrar, nós vamos falar sobre Sangar, que é o terceiro juiz. A Bíblia não fala muita coisa sobre ele. Fala que ele veio depois de Eude, que ele era filho de Anate, provavelmente em relação à localidade que ele estava, que ele veio. Alguns acreditam que ele era estrangeiro. E ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também liderou Israel. Então, essa morte dos 600 filisteus, se foi né, com uma aguilhada de bois, se foi de uma vez, né, a gente vê que Sansão mata 1.000 de uma vez, mas esse é um instrumento para tocar boi. Ele tem um pedaço de metal na ponta que você vai, é um aguilhão, né? Como a gente vê lá em 1 Coríntios 15 também fala, né? Onde está a morte, sua vitória, o seu aguilhão, que era como se ficasse espetando o boi. E com esse instrumento de agronomia, talvez uma pessoa simples, Deus levanta ele como juiz e ele mata também 600 filisteus, sendo o terceiro juiz de Israel, mas não tem muitas informações sobre ele, além do que está nesse versículo 31. Alguns dizem que ele era, brincam, né? Fala que ele era um juiz de outra categoria, né? Se fosse um juiz da série B, por isso que ele não tem muito destaque. E aqui a gente encerra esses 3 capítulos, entendendo que esses juízes eles vêm como libertadores e que a cada ciclo de idolatria, de sofrimento, o povo de Israel clamava, recebia um juiz, tinha um tempo de paz, o juiz morria e o povo voltava a idolatrar. E a gente vai ver isso sempre no livro de Juízes, o povo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor e fazendo aquilo que achava melhor para si. Então, agradeço a participação de cada um de vocês hoje, peço desculpas aí pelas falhas técnicas, espero que o áudio tenha ficado bom, e a gente continua aí nesse propósito dessa leitura bíblica cronológica,
até o final, e a gente conta com a presença de vocês e dizer que Deus continue dando essa fome, essa sede. Cada um de vocês está acordando cedo, quem assiste depois também gravado, é importante a gente conhecer, prosseguir, conhecer o nosso Senhor. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouco temos batismo na igreja, mais tarde o alto de Páscoa. Então, se você puder, esteja conosco participando. Que Deus abençoe vocês.